Shani Carivanite, hoje a gente vai falar da região de Chipilo, que é lá no México. Isso aqui, na verdade, é uma pauta motivada por uma pergunta aqui da @AnandaDR94. Ela pediu, já ouviu falar na região de Chipilo, no México? É um lugar colonizado por vênetos. Eu vou falar um pouco da minha impressão sobre isso e do meu conhecimento, enfim, a respeito disso aqui. Antes, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e fazer parte aí também do curso de língua vêneta, que está com inscrições abertas. A gente tem a promoção que chegou lá na Black Friday, eu deixei ainda a promoção para pegar, enfim, aqui o final do ano. Então, relembrando vocês que provavelmente ano que vem eu não ofereça mais o curso, aproveita e participa logo do curso, que é a sua vez agora. Tem bandeira do Vêneto para vender também, você pode dar uma olhada no site do Linguamari ou entrar em contato diretamente comigo. E aqui no canal a gente costuma fazer também pesquisa e os vídeos do progenitor da sua família. Então, tem aqui na playlist do canal, lá, a playlist dos sobrenomes, você pode assistir como funciona, caso nunca tenha visto. Aproveita também e encomenda aí para saber a sua história particular e privada. Bem, vamos lá, então essa pergunta é muito interessante, na verdade, sim. Eu já sabia sobre esses vênetos lá no México, principalmente em Chipilo, e na verdade é uma comunidade muito unida deles lá, né, que eles tentam sempre preservar a cultura e principalmente a língua vêneta de um jeito muito louvável, assim. Mas o mais importante é descobrir, digamos, falar como eu descobri Chipilo. Na verdade foi uma coisa um pouco orgânica, né, porque quando eu fiz a minha primeira viagem lá para o Vêneto, eu também fui convidado para palestrar num seminário, o segundo seminário sobre língua vêneta que aconteceu na província de Vicenza, na cidade de Arzignano. Então, chegando lá, tinham pessoas, por exemplo, vários representantes de vênetos, né, pelo mundo, de história vêneta, enfim, esse tipo de coisa. Eu fui representando o Brasil, aí tínhamos lá os representantes da Croácia, da Eslovênia, o pessoal do próprio Vêneto, e tinha pessoal da Austrália, tinha gente da China também, e aí tinha uma pessoa de Chipilo, que é um professor, que depois a gente se tornou muito amigo, chamado Eduardo Crivelli. Na verdade, a gente até fez uma aula que está aqui, disponibilizada aqui no canal, se não me engano, se eu não estiver já esquecido, porque já faz bastante tempo, mas acredito que eu disponibilizei a aula dele da história de como o Chipilo foi formada lá, tá aqui no canal. E o que acontece é que, bem, conversa vem, conversa vai, a gente se tornou bastante amigos, né, afinal, querendo ou não, as nossas imigrações ali, elas se conversam, né, imigração na América Latina, tem bastante coisa em comum. E também tem muitas coisas que nós aqui, né, conhecemos, que eles também conhecem por estarem na América Latina, diferente, por exemplo, eles lá da Europa, que tem uma outra realidade, não conhecem muitos aspectos da nossa realidade aqui. E então o que acontece é que no seminário, o Eduardo é que começou falando, né, sobre a história dele, sobre o trabalho que ele tem lá em Chipilo, e eu ouvi aquilo, né, muito surpreso, né, alguns fatos também bem engraçados e tal, que quando os vênetos lá chegaram, eles começaram a ver que os donos das fazendas e tudo mais, eles vestiam aqueles chapelões de mexicano, né? Aí, a partir do tempo, inicia essa interação, digamos, né, na cultura dos vênetos, quererem interagir com a cultura dos mexicanos, e eles começam meio que se vestir como mexicanos, usar o chapelão também, mais ou menos o que aconteceu aqui com o gaúcho, né? Os vênetos vieram para cá, viram que existia o gaúcho, a cultura e tal, de se cuidar do cavalo, os vênetos já gostavam, né, disso daí, e ao passar do tempo, os vênetos também foram sendo integrados à cultura gaúcha e foram também grandes pioneiros, muitas vezes, de grupos, né, musicais, de coisas, de iniciativas em prol do sustento da cultura gaúcha. Isso mais ou menos aconteceu lá em Chipilo também, com os vênetos deles lá, né? Bom, depois que o Crivelli falou, eu também falei, apresentei mais ou menos alguns aspectos da cultura lá em 2019, né, um pouco dos aspectos da comunidade vêneta no Brasil, que eu estava fazendo na época. Eu ainda não tinha começado com os cursos de língua vêneta, depois quando eu volto eu começo com os cursos de língua vêneta, né? Mas eu já tinha vários, 3 ou 4 projetos de iniciativa que trabalhavam com a língua vêneta, e a partir desse momento, então sim,
Quando eu volto para o Brasil, começo a ensinar a língua vêneta e também eu continuo com contato com o Eduardo lá de Tipilo, ele me fala algumas coisas interessantes lá. E, enfim, eu acho que uma coisa também muito bacana e legal para a gente tirar de conclusão disso tudo é que o vêneto acaba sendo uma língua internacional, porque eu não sei falar espanhol, ele não sabe falar português, mas quando a gente fala vêneto nos entendemos. Faz alguns meses atrás a gente fez uma reunião entre eu e ele, né, de Tipilo, e uma pessoa lá do Vêneto para, enfim, falar sobre algumas coisas ali. E aí tava todo mundo falando Vêneto, chegou um certo momento antes do final da reunião, o cara do Vêneto falou: olha só que interessante, né? O Vêneto realmente é uma língua, é a nossa língua, porque a gente não tá falando em inglês aqui, né? Tipo, que a priori poderia estar falando italiano, outro que poderia estar falando português, outro que poderia estar falando espanhol, mas a gente fala vêneto e todo mundo se entende e acabou, e não precisa de inglês ou alguma outra língua, ou todo mundo aprender italiano, ou todo mundo aprender espanhol, né, que seriam, enfim, as línguas ali. Então, é mais ou menos para a gente constatar isso. Sim, a imigração lá em Tipilo é uma imigração menor do que aqui no Brasil. No Brasil teve uma imigração maior, lá foi uma imigração muito reduzida, tá? E daí depois, por decreto, eles meio que proibiram depois de um certo momento ali. Então se tem uma comunidade muito pequena, porém uma comunidade sólida e reunida lá no México, lá em Tipilo. E eu tenho já hoje outros amigos também, né? Lá de Tipilo, não é só o Eduardo, enfim, eu mando um abraço porque muitos deles me seguem aqui no canal também, tem a Mônica, tem outros amigos aí. Deixa aí o seu comentário se você tiver alguma coisa para comentar, se não tiver, deixa o emoji que é o leão, né? O emoji é o leão que representa o Vêneto. Tchau, tchau, Strucon.